Olá, eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre construção de marca, sobre os desafios, oportunidades, sobre evolução de carreira e de mundo. Tudo que importa é aquilo que interessa, que inspira, que vira assunto. Aquilo que impacta o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. A nossa segunda temporada é uma parceria com a Pupila Brand Studio, uma plataforma que combina marketing e inteligência artificial para que marcas possam criar conteúdo como imagens, textos e vídeo alinhados à sua identidade, com mais velocidade, consistência e eficácia operacional. Comigo nessas conversas está o fundador da Pupila, Daniel Alencar. Bom dia, obrigado Bia pela parceria, Rossi, bem-vindo à Pupila. Obrigado. A gente convidou as pessoas por trás de algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo para falar daquilo que importa quando o assunto é inteligência artificial. Na prática, no dia a dia, para todo mundo e para cada um. No episódio de hoje, nós estamos com o José Marcelo Rossi, Head de Mídia e Performance no Bradesco. Ele é uma das pessoas por trás de uma das maiores marcas do Brasil e sim, também por trás das marcas, porque performance constrói marcas, sim. Certeza. E convive com o desafio de aplicar em diversos formatos e canais uma marca que se mantém sólida e consistente há mais de 80 anos. Rossi, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria pedir para você começar se apresentando, para a gente saber um pouco melhor do seu trabalho, falando do que é mais legal no seu trabalho hoje e o que é mais desafiador no seu trabalho hoje. Nossa, excelente pergunta. Obrigado pelo convite, Bia. Obrigado, Daniel. Obrigado, Heraldo, por fazer essa ponte para a gente estar aqui conversando hoje. Tem muita coisa legal, né, que a gente faz. Assim, primeiro, trabalhar com diversos canais, veículos, isso a gente aprende a todo tempo. Você está com agências que são referências, que trazem criação, que te desafiam todo dia. E trabalhar numa organização como o Bradesco, que é puro negócio, que coloca sempre o cliente à frente de tudo. Então a gente trabalha para esse cliente. Então esse desafio de integrar todas essas capacidades é encantador. Isso faz o nosso dia a dia cada vez melhor. Quando a gente pensa nessa marca e quando a gente pensa no mundo que a gente vive, estamos em 2025 tendo essa conversa, o que você considera que são os principais desafios e oportunidades que vocês, enquanto marketing, têm na mesa hoje? Acho que o nosso grande desafio é a integração de tanta coisa que está acontecendo. Então, você tem um ambiente digital que hoje é muito mensurável, mas você tem um offline que ainda precisa integrar todo esse ecossistema. Você tem um out of home agora cada vez mais forte, que você precisa entender tudo isso. Então, quando a gente conseguir ter uma visão 360 de tudo que a gente faz de campanha ou de projeto, a gente conseguir mensurar o papel de cada um, eu acho que é o grande desejo, eu acho que de todas as marcas, para saber onde você coloca mais investimento, onde está dando certo, sabe, potencializa aquele KPI que a gente tem que entregar no final. Perfeito. A gente está aqui para falar de inteligência artificial, eu expliquei no início, a gente falou um pouquinho antes também, mas enquanto a gente está aquecendo, e eu gosto de pegar essa parte para fazer as perguntas mais de marketing, estratégia, que eu sou bem curiosa, quando a gente pensa em Bradesco, e eu fui pesquisar quando a gente estava vindo para cá, uma marca de mais de 80 anos, como que vocês navegam essa questão da tradição e da inovação? E aí falando da porta para dentro, mas também pensando em público final, né? Que acho que quando a gente pensa em instituição financeira, a gente pensa num público mais velho, mas tem também essa questão das novas gerações. Então, como que isso impacta, alimenta, enfim, constrói o trabalho de vocês? Você fez a pesquisa direitinho, né? Eu sou bem CDF. Uma marca de 8 décadas, ela tem que estar sempre inovando. Ela tem que estar buscando sempre alternativas, desde de novas tecnologias, mas de capacitação de todo o corpo de colaboradores. O que a gente entende, assim, que a gente precisa cada vez mais usar a questão da inteligência artificial para a gente ter essa agilidade que todo mundo almeja. Só que a inteligência artificial não é o que a gente escuta muito por aí, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas na prática a gente não consegue colocar tudo isso materializando tudo isso, né? Então, vou dar um exemplo, pegando até o Daniel de gancho. A questão de peças, de criação, de desdobramentos e tal.
a gente fez um projeto de mais de um ano, né, para encontrar a melhor forma de dar essa agilidade para esse desdobramento de peça. Porque uma vez que a agência traz esse modelo criativo, o desdobramento para todos os canais é uma coisa assim surreal, né? A quantidade de coisas que você precisa, de formatos, né? Então você trazer a inteligência artificial para que a gente consiga dar agilidade para isso, acho que a gente fez um trabalho muito intenso e ouvimos várias empresas que, assim, que no primeiro momento era colocar o KV lá e desdobrava, mas que na prática isso não acontecia. Então a experiência que eu tenho de Bradesco não é só tecnologia, mas tem que ter processo, tem que ter cadência e ter tecnologia para que tudo isso aconteça. Então hoje, para vocês terem uma ideia, a gente demorava uma semana, por exemplo, para desdobrar peças de campanha. Hoje a gente demora 2 horas. Então assim, ó, o ganho, e assim, as pessoas continuam trabalhando, só que com um olhar mais estratégico, um olhar mais cuidadoso e olhando mensuração para saber o que está funcionando e o que não está funcionando para potencializar aquilo. Então acho que isso a inteligência artificial ajudou bastante e já está começando a ajudar também na criação. Mas isso aí fica para outra pergunta. Não, eu quero muito emendar nessas perguntas. Acho que só tem um último pedaço de contexto que é legal para nossa conversa e principalmente para quem está ouvindo, porque provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo trabalham em organizações, em marcas de todos os tamanhos. Quando a gente fala de desdobramento de peças, a gente pode estar falando de 1 ou 2 campanhas por ano, e aí estamos falando de 100 peças, mas quando a gente está falando de desdobramento de peças no seu universo, como é que você consegue dar dimensão disso pra gente? Eu vou falar que são milhares de peças. Uma campanha, normalmente, umas 10 mil peças, mais ou menos. Por aí. Isso num período de quanto tempo? Aí depende muito, né? Tem campanha que são always on, tem campanhas que são flights, então depende muito, né? Mas na média, 5 mil peças, mais ou menos, assim, a gente pode falar. Porque são diversos formatos, né? Então você tem vários veículos, vários formatos, você tem estático, você tem vídeo, você tem motion, enfim, tem vários formatos. Então, e com várias mensagens diferentes. Porque, por exemplo, você vai uma campanha de performance, você tem que ter atributos que chamem a atenção das pessoas. Isso é um teste absurdo. Então a gente vai fazendo peça a todo momento para ver o que é mais atrativo para o nosso cliente. Sempre pensando que as pessoas que são impactadas são pessoas que estão vivendo aquele momento, que é no momento certo, na hora certa, com a mensagem correta. Então é isso que a gente sempre busca. Então isso já gera muita coisa. E tem peças que são mais estáticas, que a gente tem que ter mensagens mais simples, mais emocionais, enfim. A gente vai testando de tudo. E quanto mais agilidade você tem nesse processo, você consegue testar mais coisas e ver o que funciona. Então, acho que agora com esse desafio de ter essa visão 360, isso fica cada vez mais difícil, porque é muita coisa acontecendo, você fala com muita gente de várias formas, e você integrar tudo isso para entender o que está acontecendo, eu acho que é o grande desafio de todas as marcas. A gente flertou no comecinho da conversa com essa ideia de que performance também constrói marca, né? Como é que vocês estão conseguindo combinar, ou até uma autoavaliação mesmo, assim, o quanto hoje, nessa execução, a gente está mais para performance, mais para branding, ou a gente já consegue equilibrar bem esses dois universos? O que falta para a gente poder fazer isso melhor ainda? Eu acho que a gente tem que pensar no cliente, na experiência do cliente. E a experiência do cliente é performance, é awareness, é tudo. Essa visão de funil que tinha no passado, hoje eu acho que não cabe mais. Você tem que entender os momentos do cliente e você tem que proporcionar isso para ele. Então, desde a hora que ele acorda, para você entender como vai ser o dia a dia dele, no rádio, no out of home, no digital, na TV, no streaming. Então você tem N canais para impactar o cliente e você fazer ele entender todos esses gatilhos para quando ele estiver necessitando daquilo, ele pensar na marca Bradesco. Então esse é o grande desafio. A performance é o final, é quando você já construiu tudo e ele vai lá para realmente fechar a operação. E aí tem um outro passo que não é marketing, que é a jornada do cliente digital. Ele tem uma jornada fluida, fácil
um entendimento claro para que ele feche o negócio e ele perpetue com a gente e tenha a principalidade, que é o que a gente mais espera do cliente, né? Muito legal você ter trazido esse ponto, porque não só a inteligência artificial, mas essa inteligência de marketing e comunicação não é só para trazer a pessoa, é uma vez que ela chega, como é que ela de fato, né, vai percorrendo aquilo. E vai percorrendo e vai gostando daquilo e entendendo que aquilo foi bom e que ela vai continuar e vai perpetuar. Eu acho que trazer o cliente hoje e não proporcionar uma jornada adequada, você vai afastar esse cliente de você. Então, isso é uma tarefa de marketing, mas é uma tarefa da organização como um todo, né? O marketing tem um papel de comunicar e de trazer o cliente, de cantar, mas tem que manter isso, né? Tem que ter Marca produto. o negócio, né? Então você tem que ter atributos, você tem que ter jornada. E a marca Bradesco, por si só, ela é poderosíssima. Então, se a gente... É mais do que falar, é agir, né? Mostrar realmente que o banco vai ser a melhor opção para aquele cliente no que diz ao mercado financeiro, né? Acho que a minha última dúvida sobre esse contexto, quando você fala de garantir que a mensagem chegue até as pessoas, me diz se são dois desafios diferentes ou se são ambos, tá? Porque eu imagino que exista o desafio da quantidade de pontos de contato, quantidade de canais, e isso a gente fala formatos, on, off e Brasil inteiro, porque acho que a gente tem o privilégio também de estar conversando com uma pessoa com a marca Brasil, né? Brasil, imagino, todas as regiões, grandes capitais, interior, então quantidade, capilaridade é um desafio, mas existe um outro desafio que é a complexidade no sentido da personalização mesmo, de eu não só tenho uma mensagem que precisa estar em muitos lugares, como eu tenho uma mensagem que precisa virar muitas mensagens diferentes e aí sim estar em muitos lugares. Então, qual dos dois lados ou os dois? Os dois, assim, a gente está falando de hiperpersonalização. Uhum. Eu acho que quando a gente quer falar com um cliente, por exemplo, do Nordeste, eu tenho que falar a linguagem dele. Eu não posso vir com uma linguagem do Sudeste para o Nordeste, não combina, não dá match. Então, se a gente quer, acho que o que a gente mais quer é reter a atenção desse cliente, eu acho que começa por aí. Se você tem uma linguagem adequada para aquele momento, para aquele canal, porque às vezes, assim, tudo hoje é no celular. É celular, enfim, é tela para tudo quanto é lado. Então você realmente tem que estar forte, mas com uma linguagem adequada para aquele público. Então a gente tem todo esse cuidado, e não só no digital, nos eventos que nós fazemos, a gente tem todo esse cuidado de tratar o cliente daquela região da melhor forma que ele sinta em casa, realmente. Essas tratativas diferentes, elas já são uma realidade nessa aplicação? Sim. Porque muita gente fala de personalização, e parece quase que, claro, a nova fronteira do marketing, né? Mas na prática, assim, o quanto hoje a gente já consegue falar não só com a linguagem, mas com a textura urbana, com pessoas que se pareçam daquela região, dentro de cada uma dessas peças de comunicação. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Assim, é um desafio, não vou falar que é fácil e que tá 100%, não, mas a gente vai muito das marcas buscarem isso. Então, a Bradesco busca com isso. Eu, de novo, sou responsável por mídia e performance no banco. Eu estou falando aqui de eventos, estou falando de outras coisas, de comunicação, que são outras pessoas que cuidam disso, mas a gente está muito integrado. Então, a gente sabe o quanto a gente busca por isso. Então, se a gente vai fazer um evento em Parintins, por exemplo, a gente está falando com aquela região. A gente tem todo um cuidado. A gente sabe do azul e do vermelho. Sabe, a gente manda equipes para lá para entender, a gente contrata pessoas da região, sabe? Então tem um cuidado, dá muito trabalho, né? E às vezes o cliente não percebe isso, mas a gente faz com todo o cuidado porque a gente acredita nisso. Isso é um propósito que o marketing tem e que eu acredito que está no caminho certo. E eu imagino que você, com um pensamento performance, deve também já ter comprovado a diferença da comunicação genérica, com cara de qualquer coisa, versus a comunicação contextualizada na linguagem, na aparência, etc. Sim, é fato. Todas as regiões com suas linguagens, atributos diferentes. Às vezes, quando eu falo de crédito aqui no Sudeste, é melhor no Nordeste
pode ser Cinemark, ou pode ser um benefício no Centro-Oeste. Então, você tem linguagens e tem que ter atributos para aquela região. Às vezes você tem vou dar um exemplo aqui, sei lá, Festa da Farroupilha no Sul. As peças que eu uso, Farroupilha, performam melhor do que se eu usar, por exemplo, Cinemark. Então, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Isso é o dia a dia. Isso, acho que o grande ponto de toda essa parte de que a gente está falando aqui é da agilidade em processos para que a gente seja cada vez mais efetivo no que a gente está fazendo, né? E aí entra muito tecnologia. Então você vê programática hoje, você muda uma tela em tudo quanto é lugar. Se está chovendo, né, a gente usa uma peça de chuva. Se está muito sol, a gente usa uma peça de... Ou seja, você tem essa facilidade hoje de alterar esses moods de campanha de uma forma muito rápida, né? Então, isso faz uma diferença absurda, né, nos resultados. E não precisa ser somente de performance, mas, por exemplo, de lembrança de comunicação. Isso é fantástico. Então, agora, todos os canais estão preparados para isso? Todos os meios estão preparados? Não. Mas é um processo evolutivo que a gente está avançando. Se a gente falasse de tudo que a gente está falando hoje antes da pandemia, né, ninguém ia acreditar que ia ter um avanço tão grande como teve até agora, né? Tem um ponto, quando você estava falando dessa presença nas diferentes regiões do Brasil, que é o quanto a produção criativa, a produção de conteúdo, ela está centralizada ou ela está distribuída? Justamente nessas diversas regiões, assim. Como é que vocês estão trabalhando com isso? O que é vantagem e desvantagem de cada um desses modelos? Eu acho que tem vários modelos, você tem que testar todos eles. A gente testou, a gente tinha descentralizado, ou seja, era as agências que faziam muitas coisas e tinha muito freelance também que a gente contratava para fazer. Hoje a gente tem in-house. Na nossa experiência, o que a gente ganha com essa parte in-house? A gente tem mais um controle muito maior, né, do que está acontecendo, principalmente na parte de mensuração, que é uma coisa que eu bato bastante, porque se cria muito. E os modelos eram quanto mais eu crio, melhor, né? E não necessariamente eu tenho que colocar qualidade, eu tenho que mensurar. Então, eu acho que quando a gente tem um modelo in-house, isso facilita muito e também muito na agilidade na tomada de decisão, tá? Então, vamos lá. Se a gente toma uma decisão, aí vai para o time, que o time vai falar com... Então, isso é time. Hoje, eles tomam a decisão. Eu não precisa, tá tudo ali na frente deles, eles têm total liberdade para fazer. Então, acho que isso, no nosso caso, foi um ganho. Perfeito. E aí, puxando agora para essa questão da inteligência artificial, vou te perguntar de forma mais estruturada, mas eu gostei muito dessa lógica disso, assim, de dependendo da região do Brasil. Por exemplo, você tem a mensagem, você tem um atributo ou outro que você destaca. Nesse nosso dado, que assim, certamente vai continuar ressoando na minha cabeça há muito tempo, de uma semana para 2 horas, já existe ou vocês estão se planejando para que exista já uma automatização desse processo de preciso fazer uma campanha de crédito e aí eu tenho tecnologias que não só conhecem da minha marca, mas conhecem do consumidor e eu tenho meu time usando elas para que o output seja cada vez mais rápido. Falar de crédito no Sul é assim, no Norte é assim, no Nordeste é assim. O quanto disso já é uma realidade ou é um plano no sentido de a nossa contextualização, a nossa personalização vai ser mais ágil porque vai ser mais automatizada? Ou ainda precisa muito desse olhar, seja de alguém de lá, seja do time mesmo mais dedicado, seja de uma pesquisa? Como que a personalização está acontecendo junto com o IA hoje? Como vocês pretendem que ela aconteça? Vamos ter uma inteligência artificial que vai dizer, não, essa peça, vai escrever uma peça com tu versus uma peça com você? Ou a pessoa ainda vai, ou o time ainda vai ser o dono dessa inteligência? Vamos lá. Primeiro, isso é uma realidade, tá? Então, a gente escuta muita coisa e as coisas não acontecem, você tem razão, mas hoje, nesse caso, é a realidade, então isso já acontece para desdobramento e em alguns casos até para criação, tá? Então isso já está acontecendo. Tá 100% não, é um processo evolutivo ainda, a gente implementou há mais de 1 ano, mas assim, tem muita coisa para a gente buscar. E sim, a inteligência artificial já dá sugestões para a gente, porém sempre vai ter um humano para checar aquilo,
olhar se está certo e publicar. Então, ainda tem interferência humana e, na minha opinião, essa interferência humana ainda vai continuar existindo, independente da automatização que a gente faça. É o que a gente está falando no começo. Eu acho que a inteligência artificial ela tem um poder de processamento muito amplo que vai facilitar muito a vida, mas o que vai para o ar, o que faz sentido, eu acho que o humano ainda vai fazer parte desse processo. Talvez menos mão na massa, mais estratégico, mais com um olhar humanizado para as coisas. E aí falando nesse ponto de pessoas, né? Ainda vai ter uma pessoa no processo. E aí até você trouxe esse ponto. Se a gente estivesse falando 5 anos atrás, seria totalmente diferente. Conta um pouco pra gente na prática, assim, de como que se vai do 5 anos atrás para hoje, assim. Numa realidade em que, às vezes, de novo, né? Desdobrar uma campanha levava uma semana, 2, levava um mês, hoje leva 2 horas. Isso é uma coisa que e aí aqui a gente tem vários atores envolvidos, né? Tenho certeza, tem o time, que às vezes tem uma demanda de replicação e já está ali estudando, investigando, descobrindo ferramentas e, opa, isso aqui faz um pouco mais rápido. Acho que tem muito teu olhar como liderança, de estar em contato, de estar vendo que essas coisas estão acontecendo e apresentando isso para o time. Talvez isso tenha uma coisa de organização como um todo. Opa, o futuro é assim, então nós temos que ser assim. Mas a gente entende que daí tem diferentes gerações, diferentes posições hierárquicas, diferentes tempos, inclusive, né, de adoção, de tomada de decisão. Como que foi a sua experiência? Então, você sente que foi uma coisa que, da onde veio e como é que se chegou nesse momento, assim, de, pô, hoje a gente faz assim, quais foram os principais momentos de virada e de aprendizagem que a gente teve enquanto cultura, enquanto pessoas? Eu acho que é uma mescla de tudo, né? E você falou antes, a pandemia mudou todo mundo, então eu acho que não foi só a gente aqui, não foi só o Bradesco, todo mundo teve que acelerar muito a parte digital, porque as pessoas não podiam sair, então ninguém esperava aquele movimento, então isso fez a gente acelerar muita coisa. A gente trabalha numa organização que ela busca estar sempre inovando, está na cultura do Bradesco, então isso é o primeiro ponto. Se está na cultura do Bradesco, isso nasce com o time é inquieto, né? O time busca sempre alternativas e está sempre olhando o mercado. A gente, como liderança, está sempre conversando com o mercado, com outras indústrias, com os nossos concorrentes. A gente citou aqui SXSW, Cannes, enfim, todos esses eventos a gente procura estar para ouvir, entender o que as coisas estão acontecendo. E os nossos parceiros, que estão sempre provocando a gente, tirando a gente da zona de conforto. E é claro, é muita coisa. O que a gente tem que ter um pouquinho de análise, né? Tentar entender o que se faz sentido e testar. A gente tem uma cultura de teste muito forte. Aí tudo a gente testa, aprende, erra mais do que aprende e vai. Até para a gente tomar uma decisão se a gente continua com aquilo ou não. Por quê? Porque é nativo de quem vem de performance, quem vem no mundo digital, ter esse teste. Agora, tem que fazer isso para tudo. Às vezes é um pouco complexo, mas a gente tenta. Porque é só testando, vendo o que funciona e melhorando, esse processo é contínuo, não pode parar. A gente sempre viu a tecnologia, né, num papel de revolucionar várias indústrias. Né, e sempre parecia uma coisa que você olhava meio na TV, a indústria do outro, o agro e tal, não sei o quê. E agora a tecnologia está revolucionando o que a gente faz, o escritório. Assim. E aí eu tenho 2 perguntas a partir daqui, que é... Primeiro, vocês sentiram algum tipo de resistência? Aquele medo do, puta, isso aqui pode estar chegando muito perto do que eu estou fazendo, como é que eu me protejo, como é que... Time mesmo, reação, assim. E pra frente é... Legal, no que isso muda meu jeito de fazer? Isso chega a mudar a estrutura? Isso chega a mudar desenho de processo, relacionamento com agências? Como é que vocês... Estou fazendo um passado, presente e futuro aqui. Primeiro, a resistência é a desconfiança, né? Então, o ser humano é assim. Então, você coloca, quanto mais tecnologia, você está fazendo aquilo há muito tempo, e vem alguém e fala que a tecnologia vai fazer aquilo por você, isso vai gerar uma desconfiança e vai gerar uma certa resistência. Isso é fato. Todos os seres humanos vão passar por isso e com a gente não foi diferente. Então, eu acho que quando a gente explica, quando
participa, quando entende, quando você capacita, as coisas tendem a ficar mais fáceis. E é isso que a gente faz no banco a todo tempo. Eu acho que é o papel muito da liderança de estar sempre conversando, de estar sempre mostrando que há outros caminhos, não só aquele. Então, isso acontece, aconteceu, acontece e vai acontecer. Né? Parafraseando o que você disse, passado, presente e futuro, porque é natural. Tudo que a gente tem de desconfiança, tudo que é novo, gera uma certa resistência. Mas a partir do momento que a cultura da organização é a favor da evolução, da inovação, e proativamente faz você pensar de outra forma, a tendência é que você tenha menos resistência. Tá? Então, eu acho que cabe muito mais a cultura da empresa e a liderança de mostrar que aquilo é possível, é viável e que vai acabar ajudando na carreira das pessoas, né? Que ela vai evoluir, que o processo vai evoluir, enfim, que as entregas serão melhores. Aí, a partir do momento que as pessoas têm esse entendimento, as coisas tendem a ser mais tranquilas, né? E quando você olha para frente, assim, você consegue imaginar uma nova lógica de fazer marketing? Ou a gente está acelerando processos que existem e que isso vai ser quase como essa ideia de um copiloto que vai tornar todo mundo mais eficiente? Assim, qual desses mundos você acredita mais? Eu acredito sempre na evolução. Tem que perguntar para a Amy Webb para ver quais são os prognósticos futuros, porque assim, o futuro é hoje. Então, hoje o que a gente tem que testar e tem que entender e buscar novas coisas, porque com certeza a gente vai ver um marketing completamente diferente no futuro. Hoje já é um marketing completamente diferente. A gente está falando cada vez mais de negócio, a gente está cada vez mais integrando várias ferramentas, a gente está trazendo mensuração para o jogo, né, que para mim, eu não sou oriundo do marketing, eu vim de negócio, hoje estou no marketing, e as principais coisas que eu vejo de evolução cada vez mais a gente quer entender se aquilo funciona ou não funciona, se aquela mensagem foi adequada ou não. Então, se a gente possibilitar isso, se a gente tiver essa visão, eu acho que para todo profissional de marketing vai ser muito melhor. Eu tenho uma pergunta e responda como você se sentir à vontade, tá? Tô super à vontade aqui, Ana. As outras não eram? É porque a gente criou uma dinâmica, e Ross, só pra você entender, assim, Daniel, a gente vem do mesmo lugar, que é o branding, né? Trabalhou também muito especialista em branding, mas ele tá muito profundamente já nesse universo da inteligência artificial, e eu sou um pouco mais cética, e te confesso, assim, tanto no meu dia a dia, quanto nas minhas áreas de estudo, eu fico sempre puxando, tá, mas e o offline? E a experiência? E a estratégia? E aí a gente tá vendo se até o final dessa temporada eu vou ceder. Mas por que eu tô te dando esse contexto? Que quando você fala esse ganho de tempo, esse ganho de produtividade, esse ganho de agilidade, mas ao mesmo tempo nesse desafio de mostrar para essa pessoa que o seu trabalho ainda tem valor, né? Você também está aprendendo, você também está evoluindo aqui. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho nesse ponto, assim. Você, enquanto esse seu lado mais gestor, esse seu lado de estar muitas vezes tendo que apresentar uma mudança, um novo jeito de trabalhar para pessoas que podem estar inseguras e talvez num outro lugar. Não é nenhuma desconfiança de um futuro apocalíptico que eu vi no SXSW, pô, será que vão precisar de mim para fazer peça mês que vem, ano que vem? E eu sei que você não pode dar nenhuma garantia para ninguém. Mas como que você, enquanto gestor, navega essas inseguranças ou às vezes até o entusiasmo? Eu tenho certeza que do outro lado você vai ter pessoas, deve ter acontecido, gente que te apresenta, olha o que dá para fazer aqui, você já deve ter olhado para muita coisa e dito, não ainda, ou não agora. Então, quando a gente olha realmente para time, para pessoas, para esses desafios de dia a dia, qual que é o seu olhar como gestor? Muito boa pergunta. Eu acho que assim, tudo muda. Nós mudamos, a gente como gestor também vai mudar e a gente também recebe os mesmos feedbacks. Existe uma desconfiança e existe uma preocupação com tudo que está acontecendo, mas é uma coisa que não tem volta. Tem coisas que você acha que tá ali e tal, mas não vai acontecer. Não, mas a inteligência artificial é uma realidade, sabe? E a gente tem que aprender com ela, sabe? A gente tem que conviver com ela. Muitas funções, talvez, realmente, a inteligência artificial vai fazer de maneira mais fácil.
Mas a gente, como profissional, a gente tem que buscar outras coisas. A gente sempre... Olha a nossa história, a gente sempre se adaptou. A gente era do outdoor, né, fixo, a gente era propaganda da TV, sabe, com cola. Cara, existe ainda, continua tendo Wall of Home, desde o mundo é mundo, mas de formas diferentes. Hoje você tem canais diferentes, você não tinha um streamer, agora tem um streamer. Eu só acho que o único das pessoas que ainda tem TV paga, porque todo mundo hoje não tem mais, sabe? Mas tem essa coisa, e eu preciso também, uma hora eu vou mudar. Tem um pouquinho de resistência, mas enfim. Mas assim, uma hora vai mudar. Então, às vezes, o mundo também converge para isso, né? Tá todo mundo fazendo aquilo, é meio efeito manada, você vai ter que se adaptar. E é claro, e a gente como liderança tem que preparar, principalmente os mais jovens, que vêm com gás total, que vêm com uma cabeça totalmente diferente da nossa e que às vezes a gente tem que trocar, porque às vezes a gente mais aprende do que contribui para aquela pessoa. Então, se a gente ser mais ouvinte e ser mais participativo, eu acho que tem de ser um ganha-ganha, sabe? Principalmente com os jovens que estão chegando com uma visão completamente diferente, né? E que são jovens que vão consumir a nossa marca e os nossos produtos, que querem ver outras coisas, não querem ver mais o que a gente via antes. Então, eu acho que sempre é uma evolução de ambas as partes. E que a gente tem que estar sempre buscando o que é melhor. Você comentou um pouco do volume de peças que vocês têm, por exemplo, para desdobrar numa campanha. E agora você consegue fazer isso muito mais rápido. O que significa também que você consegue fazer mais peças. E você tem mais canais. E o mundo vai exigindo esse volume. Só que para todo mundo, para todos os concorrentes, também estão fazendo mais peças, mais volumes, estão presentes muitas vezes nos mesmos canais. O que vai diferenciar uma marca dentro desse cenário onde todo mundo tem um volume de fala gigantesco? Eu acho que é entender o que ele quer ouvir. Eu acho que é o principal. Eu acho que tem muita comunicação, e muita comunicação que não tem a ver com o cliente ou o momento de vida dele. Então eu acho que, não só o Bradesco, mas todas as marcas estão buscando entender melhor o cliente para passar a mensagem correta no momento certo e com o produto correto. Então se a gente conseguir, e isso que eu acho que é o grande ganho do marketing atual, é você conseguir saber todas essas informações para que você impacte o cliente no melhor horário com uma mensagem correta. Então, e aí cabe toda a sua inteligência de marketing e todas as ferramentas possíveis para que isso aconteça. Porque você saturar o cliente de informações que não tem a ver com o momento de vida dele, eu acho que é desperdício, é ineficiência, né? Qual que é o papel do criativo nessa conversão, nesse engajamento? Eu acho que o criativo é o grande estrategista de tudo isso, ele que pensa tudo isso. Então eu acho que ele continua tendo um papel assim fundamental, né? Mas é claro que compartilhado com outras visões, né? Então isso aí é uma visão do Rosser que está falando. Tem muitas criações que assim são lindas, maravilhosas, mas assim qual o objetivo daquilo, sabe? As coisas têm que estar amarradas. Então tem que ter uma criação muito boa, mas atrelado com os indicadores que a gente precisa, com o objetivo que a gente quer daquela campanha, muito bem atrelado, para que quando descer para o tático as coisas aconteçam e a gente tenha eficiência no que a gente está fazendo. Porque senão a gente vai ter uma campanha bonita. E eu acho que só isso hoje não se sustenta mais. Verdade. A gente Se nem se eu devia falar isso. Não, enfim, é que a gente é bom a gente ser lembrado que a gente está sentado com uma pessoa de performance. Aí a gente tem que ouvir essas verdades às vezes e dizer sim, e é verdade, você está correto. Porque se deixar, a gente fica na piração. Queria te perguntar uma coisa quando a gente fala de engajar as pessoas nessa questão da mudança. Existe o da porta para dentro, que a gente falou bastante, né? Que é um desafio, mas é também uma série de oportunidades. Então, agora nós usamos inteligência artificial, nós usamos tecnologia nesse lugar, naquele lugar, com esse ganho, com esse potencial, etc. Mas e da porta para fora? E eu te faço essa pergunta especificamente porque a gente mencionou a minha xará Bia quando você sentou, e a Bia, pode dar todo o contexto, mas da minha lembrança, é a inteligência artificial do Bradesco, né? É um chatbot de atendimento que eu lembro, eu estava lá já estudando, já criando conteúdo na Bits, inclusive, que ela é pré-ChatGPT. Ela é pré-boom da inteligência artificial mesmo, né? Então,
Então a gente já tem uma marca que está na vanguarda disso, o quanto ela quer seguir na vanguarda disso. Então, se é importante para essa marca estar para o público, né, de fora, apontando, mostrando, evidenciando que aquilo foi feito com tecnologia, que a gente está evoluindo, que existe uma IA te atendendo ou personalizando essa mensagem para você. Acho que isso é um jeito até de trazer isso como valor, né, para a marca, para a organização. Mas tem muitas marcas que a gente vê que estão utilizando muito esses recursos, mas estão disfarçando. Não, deixa a pessoa perceber. Se ela perceber, tudo bem. Se ela não... Sabe aquela coisa de tentar naturalizar ao máximo, para você ter que prestar muita atenção se aquilo é um robô ou uma pessoa? Onde vocês se veem nisso? O uso da tecnologia da inteligência artificial é uma coisa que é aberta e é atributo da marca? Se sim, como? Ou não, é o tipo de coisa que a gente quer que seja cada vez mais só parte da experiência e não vamos evidenciar isso? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu acho que você foi muito bem quando você fala que a Bia existe muito antes de toda essa conversa. E ela existe ainda, correto? E ela existe, e ela é super poderosa, é um orgulho nosso falar da Bia. Eu me sinto lisonjeado de falar, porque a Bia, acho que o mais importante da inteligência artificial e da Bia é atender bem o cliente. O cliente quer ser bem atendido, o cliente quer resolver o problema. Se isso está acontecendo, se for de forma natural, se for de uma forma mais robótica, ele vai ficar feliz. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no cliente e no bom atendimento dele. Hoje, para vocês terem ideia, a Bia JNI, que a gente chama ela carinhosamente, agora ela é responsável por 90% dos atendimentos da organização. Seja escrito, seja telefônico? Telefônico e escrito, tanto no WhatsApp quanto com teleatendimento. Então, assim, você vê que é uma coisa que já é dada, sabe? O que agora? A gente precisa cada vez mais aprimorar para que a gente consiga resolver todos os problemas dos clientes através da Bia. E isso tem um time por trás, assim, robusto, que está sempre buscando inovar. Isso vem muito do que a gente conversou no começo, quando a gente fala que o Bradesco vem inovando. E é cultural isso, a Bia é uma grande prova disso. Quando ninguém se falava de inteligência artificial, a Bia estava aí, a Bia está até hoje fazendo um trabalho belíssimo e usando inteligência artificial para atender os clientes da melhor forma. Agora eu vou fazer uma pergunta para provocar a Bia, a nossa Bia aqui. Bia. O mundo hoje ele é muito vocal, né? E aí todo mundo tem opinião sobre muitas coisas. E assim como tem opiniões sobre imagens feitas com inteligência artificial, se discutiu muito, não, o atendimento, eu não estou falando com um humano. Já que a gente está no tudo que importa com quem você está falando? Ou importa, ou melhor, os clientes têm se importado de estar falando com inteligência artificial? Ou ao contrário, eles têm ficado felizes e satisfeitos pela capacidade de resolução do problema? Da minha visão, o cliente está preocupado em resolver o problema. Então, se o cliente resolver o problema, se for de maneira humanizada, se for de uma maneira mais robótica, ele vai ficar feliz. Agora, se ele não resolve o problema e foi de uma maneira robótica, ele vai falar porque queria um humano para resolver o problema. E o contrário é verdadeiro. Então, eu acho que isso é um dever de todas as marcas de atender bem seu cliente. Então, o que eu vejo? Vai ter cliente que vai preferir mais humanizado e eu vou ter que hiperpersonalizar esse atendimento para um humanizado. E tem gente que quer agilidade, quer resolver rápido, quer resolver tudo no app e tá tudo bem. Então a gente tem que, como marca, entender quais são esses clientes e trazer a melhor experiência para ele. E eu estou falando isso como cliente, tá? Se um robô me atende e resolve meu problema, tá tudo certo. Mas se não resolve, a gente precisa buscar alternativas. E aí, às vezes, isso não acontece. E aí deriva para o humano, né? E como você vê isso para o mundo, por exemplo, de imagens, né? Fotos de pessoas, de ambientes, de situações, de cenas criadas com inteligência artificial como parte da nossa comunicação? O que eu vejo tem cliente que gosta de tudo. Por isso que a gente falou aqui dos testes. Por isso que a gente tem milhares de peças, porque a gente tem que impactar todas as pessoas. E aí, na hora que a gente for fazer análise, é aquela história, mensurar. Porque senão, a gente não vai conseguir atender todo mundo do jeito que todo mundo quer. A gente tem que ter mensuração. Então, a gente testa o máximo que pode e aquela mensagem que mais performa é aquele mote que a gente vai seguir para fazer outros desdobramentos e outras campanhas. Sempre se baseando em dados.
Às vezes é muito clichê falar que é data-driven, mas hoje em dia quem não for data-driven não sobrevive. Então você tem que usar, e até um ponto que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sobre dados. Cada vez mais a gente vai ter mais dados. E aí o que se faz com esse dado? Aí que entra a parte de capacitação, porque a gente tem que saber as perguntas corretas. A inteligência artificial está aí e vai te ajudar, mas se você fizer as perguntas erradas, você não vai ter um bom resultado. Então, aí que entra toda essa parte de capacitação humana, para que a gente faça os melhores prompts, para a gente explore melhor o que a gente tem de mais rico, que são os dados. Por um lado, a gente tem... Vou fazer uma última provocação, aí depois a gente vai amarrar. Por um lado, a gente tem... sim, eu concordo plenamente, esse pensamento data-driven e meio que entregar para a pessoa aquilo que ela está mostrando para a gente com o comportamento dela, né? O clique, o like, o engajamento, aquilo que ela prefere ver. Mas já teve situações em que aquilo que a pessoa prefere ver pode não estar necessariamente alinhado com algo que é pilar para essa marca, que é atributo dessa marca. Por que eu te pergunto isso? Porque quando a gente pensa em data-driven, a gente pensa muito quase o clique por clique, né? Que hoje é de um jeito, semana passada é de outro, semana que vem talvez seja outro, mas a gente está falando de uma marca que tem mais de 80 anos, com mais ou menos a mesma identidade, com um reconhecimento muito forte. Então, também tem coisas que eu imagino sejam criadas para serem mais sólidas e mais perenes, independente desses sinais imediatos de comportamento. Certeza. Como é que se equilibra essas duas coisas? Não é uma tarefa simples, porque a gente tem nossos propósitos, nossas fortalezas, e é uma marca de 8 décadas. Isso traz uma credibilidade absurda. Então a gente tem todas as pesquisas de NPS, enfim, para a gente entender isso e tem algumas fortalezas que a gente não pode abrir mão, e essa comunicação é feita dessa forma. E é claro, quando a gente fala muito de comportamento, é mais para a gente entender a audiência e depende muito do monte da campanha, do que a gente precisa. Se é uma campanha institucional de marca, essas mensagens têm que ser assim, bem claras e tem que ser o alicerce de tudo. Quando eu vou falar de um produto específico, talvez eu tenha que ter um outro comportamento. Então, é muito segmentado e muito clusterizado todas as campanhas que a gente faz. É uma campanha de always on, então às vezes eu tenho que fazer um flight para mostrar aquilo, para fazer o famoso awareness, e tem que ter uma linha explicando o que é aquilo, perene, porque não é uma coisa trivial. E tem coisas que não, que já está na essência, que eu não preciso disso, que é só fortalecer. Então, cada tipo de campanha a gente tem que ter uma estratégia diferente. Muito bom. E com a clareza de que vai ter campanhas que vão ser voltadas para essa ação mais imediata, que é a contratação de um produto, e vai ter campanhas que são mais para fortalecer a marca, falar institucionalmente, falar de uma forma mais ampla, uma campanha de fim de ano, por exemplo, que é mais emocional. É verdade. Mas nessa nossa, e aí tentando amarrar com tudo, assim, essa lógica de inteligência de dados e de agilidade, eu imagino assim, não interessa o objetivo da campanha, o propósito que ela serve. Você sente que essa mentalidade de inovação e inteligência artificial, ela já está tão enraizada que ela vai estar presente em ambos os casos, em todos os casos? Eu acredito que sim, mas hoje não acontece. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Então a gente tem hoje modelos de MMM, né, Media Mix Modeling, que é uma inteligência artificial agnóstica que vai preparar melhor esses planejamentos de campanha, e a gente vai, de novo, é uma mescla do que a ferramenta traz, do que a gente... E esse é um modelo que a gente está trabalhando em alguns KPIs e tal. Quando isso estiver maduro, aí eu acho que eu consigo te responder de uma forma mais clara. Hoje é muito do dia a dia mesmo. Algumas coisas a gente usa, outra coisa não usa, e aí a gente vai aprendendo. Perfeito. Para a gente encerrar, queria trazer de volta para você, especificamente, então, você nessa posição, de novo, de liderança, de pessoa por trás de uma marca, que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo admira, almeja. Como que você tem se preparado para o futuro? Como que você, quando o assunto é, né, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como você se desenvolve, como você aprende, como que você se mantém sempre
construindo repertório e criativo e atento mesmo ao que está acontecendo? Eu acho que é estudando sempre. A gente tem que estar sempre antenado a tudo. Então, lendo bastante, participando de muitos congressos e eventos. Eu acho que essa troca é muito rica, né? Entender o que outros mercados, outras indústrias estão fazendo. E principalmente dentro de casa, né? Porque eu tenho 2 filhos que recém-adultos aí que se me desafiam todo o tempo, porque são diferentes de gerações com comportamentos completamente diferentes e também olhando tudo que está acontecendo do lado e tendo um time incrível, que é o time que eu tenho, que me tira da minha zona de conforto a todo tempo, que desafia e que quer sempre fazer o que é melhor para a organização. Então, juntando tudo isso, eu acho que a gente consegue, apesar da agenda turbulenta, absorver muita coisa e tentar estar sempre evoluindo. Acho que esse é o nosso desafio. Muito bom. E se você pudesse criar uma ferramenta de inteligência artificial, qualquer uma, não há limites de budget nem de capacidade de desenvolvimento. Se você pudesse criar uma inteligência artificial para facilitar a sua vida, o que ela faria? A mensuração 360 de tudo que a gente faz de campanha. Que ela ia te Esse é meu sonho. Ah. Porque aí a gente ia conseguir saber exatamente o que funciona e o que não funciona para cada tipo de campanha, qual canal que traz mais resultado naquele determinado assunto. Assim, para mim, eu criaria hoje isso e eu garanto para você que o mercado ia ficar muito feliz. Se conseguisse... É que a gente poderia continuar, eu fico nessa de ter que encerrar a conversa, dá para continuar. Bom, depois a gente pode falar mais no off, mas será que todas as coisas são feitas para serem mensuradas nesse nível de racionalidade? Eis o meu questionamento. Talvez não, mas isso vai abrir várias fronteiras, porque você ficar no escuro não te leva a lugar nenhum. Eu acho que tem coisas que realmente não vai dar para mensurar, mas se 90% tiver mensurado, com certeza a gente vai ter uma visão diferente das coisas. Acho que talvez o grande desafio seja mensurar o que é sensível, o que toca as pessoas. Isso, e exatamente. que talvez não gere nenhum tipo de resultado nesse momento, nem daqui 3 meses, nem daqui 6 meses, mas quando em algum momento isso abre a porta para você considerar essa marca e trazer ela para dentro. Acho que tem um desafio da mensuração interessante nesse sentido, né? Como você pega aquilo que se transforma em conversão efetivamente daqui num tempo indeterminado, né? Acho que essa é talvez um pouco da provocação da vida. Mas até isso hoje em dia, se a gente quiser mensurar. Não, exatamente. Pesquisa. Mas é isso que eu penso. Será que foi feito para ser mensurado? Quando a gente fala, né, de conexão emocional, quando a gente fala de lembrança, isso me gerou talvez até essas emoções negativas muitas vezes, que ninguém nunca vai responder num focus group, sabe? Ninguém nunca vai dizer Mas vai nas redes sociais e vai lá. Então, mas será? Enfim, a gente poderia... É uma discussão que a gente... Seria outro episódio desse podcast. Mas é isso. É engraçado ter branding performance, porque são 2 realmente jeitos de pensar, né? Enquanto você fica nesse lugar, eu mensuraria tudo que eu pudesse, eu já fico mas será que tem coisas que não vale a gente construir de forma mais ampla, sabendo que elas contribuem para o todo? Claro, ninguém quer fazer nada aleatoriamente. Mas, última pergunta. Poderia realmente engajar nessa discussão. Mas última pergunta. O podcast chama Tudo Que Importa e a ideia é realmente trazer para as pessoas aquilo que elas deveriam estar prestando atenção, as conversas que a gente gostaria de estar tendo naquele momento. E aí, pensando nas pessoas que, de novo, estão te ouvindo e podem ter esse objetivo de trabalhar como você ou trabalhar com você, trabalhar numa marca como essa, o que você diria que mais importa no desenvolvimento profissional de alguém hoje? Eu acho que além da parte técnica, um comportamental, mais empático, ser mais ouvinte, buscar aprender sempre. Eu acho que são características que, além da parte técnica que tem que ter, que não é inevitável, eu acho que a gente poder trocar mais, eu acho, principalmente a geração nova, que hoje o relacionamento entre as pessoas, isso é importantíssimo para a nossa carreira. E lá na frente eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso, porque com relacionamento, com aprimoramento
e você estando bem consigo mesmo, sendo feliz, eu tenho certeza que você vai ser um grande profissional no futuro. Muito bom. Muito obrigado. Eu que A gente agradeço. está super Obrigada, feliz de ter você aqui. E eu fiquei muito feliz, fico muito honrado de falar com você. Falar com a Bia do Bradesco. Você vê? Não, eu Não amei. é mais uma pessoa, não é virtual, mas Eu pude usar casualmente a minha charabia, sabe, assim. a irmã gêmea da Bia. Muito Obrigado, bom. Daniel. De novo, obrigado, Heraldo, por proporcionar Obrigada. isso. Foi um prazer estar Foi aqui muito com bom. vocês. Muito Valeu, obrigada. obrigado, gente. Obrigada, pessoal.